Fala galera, análise pré-jogo de Corinthians e Flamengo pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando pelos resultados recentes de cada um dos times, considerando o mando de campo. 73% de aproveitamento para o Corinthians, com 3 vitórias e 2 empates. As vitórias contra Vasco, Coritiba e Botafogo, e empates contra Goiás e Palmeiras. Pelo lado do Flamengo, 67% de aproveitamento jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vitórias contra vitórias contra Atlético Mineiro, Coritiba e Botafogo. Derrota para o Cuiabá e empate contra o Goiás. Vamos olhar aqui algumas estatísticas desses jogos, tá? Então, considerando aqui o Corinthians como mandante nesses jogos, né, uma média das estatísticas para o Corinthians como mandante e dos seus adversários, e também aqui para o Flamengo como visitante e também a média dos seus adversários nesses jogos. Eu vou destacar aqui apenas as estatísticas mais relevantes para cada um dos times. Se fizer sentido, você pode pausar o vídeo e olhar com mais detalhes cada uma delas, tá? Então vamos começar aqui pelos jogos do Corinthians. Posse de bola. O Corinthians teve uma posse de bola de médio para alta em relação aos seus adversários, tá? 57% a 43%. Passes decisivos. Números de médio para alto aqui, tanto para o Corinthians quanto para os seus adversários. 12,6 para o Corinthians, 10,8 para os adversários, em média nesses jogos. E passes decisivos são aqueles que possibilitam um chute a gol ou possibilitam uma assistência para gol, seriam pré-assistências. Em termos de expectativa de assistências, o Corinthians tem ido relativamente mal, 0,8, tá? É um número baixo para mandantes, e 0,95 para os seus adversários, tá? Um número de médio para alto para visitantes. E a expectativa de assistência é o quê? Ela mede a capacidade dos times em colocar seus jogadores em condição de finalização. Não necessariamente os jogadores finalizaram em gol, ou se finalizaram, eles não necessariamente marcaram o gol. O que interessa é colocar o seu jogador em condição de finalizar para gol para essa estatística aqui. Então o Corinthians vai mal em relação aos seus adversários nesses últimos jogos. Agora vamos olhar um pouco chutes a gol, tá? Então aqui a gente tem o número de chutes a gol propriamente dito, a qualidade das oportunidades. Então aqui eu trago o número de chutes a gol que tinham probabilidade de gol acima de 10%, que é um número médio para chutes num jogo de futebol, né? Essa estatística que mede isso é a expectativa de gol. E aqui também eu trago a expectativa de gol pós-chute, que mede a qualidade dos chutes a gol. Então vamos supor um chute no ângulo, ele tem uma probabilidade de gol maior do que um chute no meio do gol, porque um chute no meio do gol é mais fácil de ser defendido pelo goleiro. Em média, os chutes a gol numa partida tem probabilidade de gol por volta de 30%. Então aqui eu trago o número de chutes que tinham qualidade maior do que 30%. Então vamos olhar aqui. Para o Corinthians, nessas 3 estatísticas, números medianos, tá? Então 14,8 chutes a gol, 13,25 chutes com mais de 10% de chance de gol e 1,8 chutes com mais de 30% de chance de gol, considerando aí a qualidade do chute. E os adversários do Corinthians foram relativamente bem nessas estatísticas, tá? Então 16 chutes a gol em média, aí aqui um número mediano, 2,8 chutes com mais de 10% de chance de gol, e na questão de qualidade aqui, cerca de 2 chutes com mais de 30% de chance de gol. E agora, olhando mais para o placar, a gente consegue projetar placares com base na qualidade das oportunidades e com base na qualidade dos chutes no gol. E aí a gente consegue ter uma ideia melhor de como foi a qualidade do jogo para cada um dos times. Então aqui o Corinthians, nesses jogos, também, números medianos. O placar projetado com base na qualidade das oportunidades, 1,34 gols. Com base na qualidade dos chutes, 1,66 e em média o Corinthians marcou 1,6 gols nessas partidas. Já os adversários do Corinthians, com base nas oportunidades, 1,14 gols marcados, né, a projeção, com base na qualidade dos chutes, 1,16 e com base os gols efetivamente marcados, 0,6. Então o Corinthians, apesar dos números medianos, se sobressai em todas as estatísticas aqui. Isso está coerente com com o aproveitamento que o Corinthians teve nesses jogos que a gente está considerando aqui em casa. Agora vamos para o lado do Flamengo.
Como visitante, o Flamengo, em média, teve uma posse de bola bem boa, 61% contra 39% dos seus adversários, tá? Uma posse de bola alta para um visitante. Em termos de passes decisivos, praticamente empatado aqui, 8,4 para os adversários e 9 para o Flamengo, sendo que 9 para um time visitante é um bom número de médio para alto. E a expectativa de assistências, né, que é aquela medida da capacidade dos times em colocarem seus atacantes em condição de finalização, também números próximos, 0,72 para os adversários, 0,87 para o Flamengo. E de novo aqui, para um visitante, um número bom para o Flamengo aqui de 0,87. Passando para os chutes a gol, aí aqui números medianos, 15 para os adversários, 11 para o Flamengo, então o Flamengo com menos chutes a gol em média do que seus adversários. Chutes com probabilidade de gol acima de 10%. Os adversários também melhor que o Flamengo, 3,75 contra 2,6. E chutes com qualidade acima da média, né? Acima de 30% de chance de gol. 2,25 para os adversários, 2,2 para o Flamengo. Aqui praticamente um empate. E aqui número de médio para alto para os adversários e número alto para o Flamengo. Lembrando que nesses jogos o Flamengo está como visitante. E olhando para os placares projetados, com base nas oportunidades, 1,32 para os adversários, 1,18 para o Flamengo. Apesar de ser um número bom para um visitante, o Flamengo perde aqui, em média, nesse quesito para os seus adversários. Com base na qualidade dos chutes, 1,52 para os adversários, 1,61 para o Flamengo. Então aqui se inverte. Apesar do Flamengo perder na qualidade das oportunidades, ele ganha na qualidade dos chutes. E o número de gols marcados, 1,4 para cada lado, empate aqui em média, né, nesses jogos que o Flamengo teve. E é interessante ver aqui, né, que o Flamengo também com números bons para visitantes nesses três quesitos, desculpa. E agora aqui vamos fazer alguns palpites para o resultado do jogo. Lembrando aqui que esses palpites não servem como recomendação nem incentivo para apostas, tá? É uma questão mais lúdica aqui, mais para a gente ter uma ideia do momento dos dois times. O que eu fiz? Eu analisei todas as oportunidades de gol, tanto de Corinthians quanto Flamengo, e dos seus adversários nesses jogos que a gente comentou aqui, né, os últimos 5 jogos para esses times, Corinthians como mandante, Flamengo como visitante, e também analisei a qualidade dos chutes nesses jogos. E aí eu faço ali um bem bolado para projetar a vitória dos times ou empate nesse jogo. Então eu simulo 10 mil partidas, considerando as oportunidades e a qualidade dos chutes, e aí o que a gente tem? Olhando para as oportunidades, simulando 10 mil jogos, o Corinthians venceria 40% das vezes, 27% das vezes empate e 32% de vitórias do Flamengo. Então, uma ligeira vantagem para o Corinthians. Como curiosidade aqui, eu trago os placares mais frequentes nessa simulação. 1-1, com 13%, 1-0 para o Corinthians, com 10%, e aí depois aqui 2-1 para o Corinthians e 1-0 para o Flamengo, com 9% de ocorrências. Agora, olhando para a qualidade dos chutes, números bem parecidos, né? 41% de vitórias do Corinthians, 25% de empates e 33% de vitórias do Flamengo. E aí os resultados que mais ocorreram, de novo, 1-1, com 11%, aí aqui 9% das vezes 2-1 para cada um dos times e assim por diante. Então essa foi a nossa análise pré-jogo aí de Corinthians e Flamengo. Se inscreve no canal para fortalecer o nosso crescimento aí nesse iniciozinho de canal. Se puder comentar o que você está esperando do jogo, deixar um like, compartilhar o vídeo, eu agradeço muito e falou!